Vamos lá para 1 Samuel 17, versículo 12 em diante. Davi era filho daquele Efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e os seguiram à guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos 1 efa deste trigo tostado e estes 10 pães, e corre a levá-lo ao acampamento a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitará teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, desçou as ovelhas com o guarda, carregou-se e partiu, como Jessé lhe ordenaram. E chegou ao acampamento, quando as tropas já iam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando, perguntou a seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei o cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu, para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja? Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-na a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá à peleja contra o filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de teu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri, e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo.
Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi de sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sob a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo de sobre si, e tomou o seu cajado na mão, e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro, e as pôs no alforje de pastor, que trazia, a saber, o surrão. E lançando mão de sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante dele. Olhando o filisteu a Davi, o desprezou, porquanto era moço ruivo e de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei e tirar-te-ei a cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei. Hoje mesmo as aves do céu e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, este se apressou, e deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lhe atirou, e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se na testa, e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu, com uma funda e uma pedra, e o feriu, e o matou. Porém, não havia espada na mão de Davi. Amém. Santo Deus, amado Pai, te dou graças pela tua palavra, Senhor. Que o teu Espírito Santo a renove em nós, que possamos aprender mais sobre o que o Senhor deseja, Senhor, para a nossa vida. Que o Senhor traga aplicação para nós, em nome de Jesus. Amém. Uma das curiosidades que não é o tema da mensagem desta manhã, é por que Davi pega 5 pedras. Você já ouviu muita coisa, né? Você sabe por que Davi pega 5 pedras? É porque tinham 5 gigantes, irmãos de Davi, irmãos de Golias. Ou seja, poderia os 4 vir na sequência. Uma pedra para cada gigante. Muita confiança que abastava uma pedra para cada gigante. Tanto que os outros até correram, né? Tamanho não é documento. Mas esse não é a abordagem que eu quero fazer especificamente desse texto. Certamente, eu acho que você já ouviu uma mensagem, tem alguns textos da Bíblia que os pregadores pregam mais, já prestou atenção nisso, né? Quem já ouviu uma pregação desse texto aqui? Levanta a mão aí. Bom, graças a Deus que tem gente que nunca ouviu, então maravilha, bom que hoje é o seu primeiro dia, então, de muitas, viu? Filho pródigo, esse texto e tantos outros são os textos mais pregados. Tem outros textos que você talvez nunca vai ouvir uma mensagem, né? Mas certamente tem uma instrução para você. Eu queria fazer um comparativo entre 2 reis. Davi nessa época não era rei ainda, mas era um protótipo, alguém que viria a ser rei. O rei Saul, Davi, que vai se tornar rei. Por que esses 2 homens, que vêm de um contexto inclusive parecido, têm desfechos tão diferentes, têm visão de vida tão diferente? Por que diante de uma afronta, né, daquele gigante, a visão de Saul era uma e a visão de Davi era outra
da mesma coisa. O que é que fez diferença para que Saul tivesse medo, se escondesse, não tivesse coragem de enfrentar, e nem queria deixar que outro enfrentasse, não? O próprio Davi? E o que é que fez Davi dizer: quem é este incircunciso filisteu que veio afrontar o exército do Deus vivo? Por que é que nasceu em Davi uma disposição dessa de não enxergar pelo tamanho do gigante? E por que Saul, embora tivesse talvez o dobro do tamanho de Davi, a Bíblia diz que Saul era o homem mais alto de todo Israel, do pescoço para cima. Ninguém chegava em Saul daqui para cima. Então ele se destacava. E Davi provavelmente 1,50 m e 1,60 m. Você veja que tamanho verdadeiramente não quer dizer muita coisa. Quando a gente olha a origem de Saul, se você pegar 1 Samuel 9, 21, por exemplo, tem umas indicações de onde veio Saul. Então respondeu Saul e disse: porventura não sou benjamita, da menor das tribos de Israel? Saul era da tribo de Benjamim, uma das menores. Então isso para Israel contava, quanto maior a tribo, mais importante. E Saul era de uma tribo pequena. E a minha família, a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Saul veio de um contexto humilde, de uma tribo pequena, e dentro daquela tribo, a menor família da menor tribo. Ele vai terminar aqui: por que, pois, me falas com tais palavras? Era Samuel falando ali para Saul. Só até aí. Ou seja, o início, a gestão, a vida de Saul não era alguém, digamos assim, que poderia se orgulhar de onde veio. Ele veio de um início humilde. Quando a gente olha para Davi, ele vem da tribo de Judá, que também não era uma tribo tão grande. Mas acontece que a família de Davi era mais inexpressiva do que a família de Saul. A família de Davi era mais inexpressiva, e Davi era o filho mais inexpressivo da família mais inexpressiva. O pai de Davi, quando Samuel chega para ungir, só vai lembrar que existe um Davi, porque lembrou que tem um lá cuidando das ovelhas. Ele primeiro lembrou das ovelhas, para lembrar do filho. Porque o profeta pergunta: acabaram todos os seus filhos? Quer dizer, ele tinha 8 filhos, passaram 7. E Davi está lá, ainda ruivo, diferente dos outros. Davi está lá nas malhadas, cuidando das ovelhas. E eu imagino que quando Davi chega em casa, fica sem entender: só faltou eu aqui? Se não fosse o profeta, nem meu pai me chamaria? Nem os 7 irmãos que eu tenho, ninguém me chamou? Imagina que um profeta chegar na casa de alguém era algo extremamente relevante. Quantos profetas tem em Israel? Pouquíssimos, 1 ou 2 no máximo. E ele ir na sua casa, num propósito de Deus, e você ser retirado do banquete espiritual. E é interessante que Davi e Saul têm esses inícios parecidos. Vieram de famílias pequenas, de tribos pequenas, e eu creio que o contexto de Davi ainda é mais desfavorável do que o de Saul. E Davi veio de uma cidade que era extremamente pequena. Em Miqueias 5:2, fala especificamente de Belém. Belém é chamado de cidade de Davi. Miqueias 5:2 diz o quê? E tu, Belém, Efrata, uma cidade pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde o dia da eternidade. O profeta estava falando a respeito de que o Messias viria daquela cidade, uma das menores entre milhares de cidades.
Deus também escolheu uma cidade pequena para trazer o seu filho, Jesus, à terra. E Davi veio dessa cidade pequena, de uma família pequena, de um contexto de desprezo do seu próprio pai. Então eu diria que nem o irmão de Davi gostava de Davi. O Eliabe, o filho mais velho, né? Davi vai lá, faz uma pergunta e recebe uma pedrada. O que é que você está fazendo aqui, seu presunçoso? Olha a preocupação de Eliabe do texto que nós lemos. Você deixou as ovelhas lá no campo? A preocupação era com as ovelhas, não era com o irmão, não. E aí Davi fez igual àquele seriado, Todo Mundo Odeia o Chris. Ninguém gosta de mim, eu só lhe fiz uma pergunta. Ou o Chaves, né? Ninguém gosta de mim. Parece que nessa casa, eu não sei o que é que eu estou fazendo nessa família. Meu pai me esquece, meu irmão me enxota. Aí você fica olhando assim, este homem cresce nesse contexto. E Saul também. Os dois vão chegar a ser rei. E esses dois vão ter visões de mundo tão diferentes. Então, alguma coisa que Deus quer nos ensinar. Não são os contextos que nos transformam no que somos. Não é de onde você veio, nem pelo que você passou, nem pelo que você sofreu, que pode determinar o que você é agora, ou o que você será. Então você tem que começar a separar algumas coisas. Deus não deixou isso aqui por acaso. Vamos primeiro estudar os erros de Saul. Onde Saul errou para se tornar um covarde? Onde Saul errou para chegar ao ponto de perder a unção, perder a intimidade com Deus? Vamos lá, 1 Samuel 13, vamos voltar alguns capítulos aí. Saul aqui já é rei, 13, 11. Samuel perguntou: que fizestes? Eu já estou aqui correndo, porque eu teria que ler 4 ou 5 capítulos, ficaria muito longa a leitura. Saul já é rei. Saul não poderia fazer algumas coisas no culto, só era devido ao sacerdote. Somente o sacerdote poderia oferecer holocausto, sacrifícios para Deus. Naquele culto do antigo Israel, essa era a determinação que o próprio Deus falou. E só quem podia fazer era alguém que viesse da tribo de Levi. E Saul era da tribo de Benjamim. Samuel perguntou: que fizestes? Respondeu Saul: vendo que o povo se ia espalhando daqui, e que tu não vinhas nos dias aprazados, e que os filisteus já se tinham ajuntado em Micmas, eu disse comigo: agora descerão os filisteus contra mim a Gilgal. E ainda não obtive a benevolência do Senhor, e forçado pelas circunstâncias, ofereci holocaustos. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, ou seja, de modo primário, ou seja, inexperiente, louco, em não guardar o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou, pois teria agora o Senhor confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Saul era um homem que, diante da necessidade de primeiro sacrificar para depois ir à guerra, ele vendo que isso era importante, e que Samuel não chegou no tempo que marcou, e ele não poderia dar o passo seguinte se não oferecesse o sacrifício, se o sacrifício não fosse oferecido. Só que Moisés fala que quem deveria oferecer o sacrifício era a tribo de Levi, dos sacerdotes. E Davi ficou nesse impasse, Saul, nesse impasse, ele perdeu a paciência. E aí ele vai e faz o que não deveria fazer. E aí o que é que acontece? Primeira coisa de alguém que é fracassado na vida,
que recebe de Deus uma dádiva e joga fora, é aquele que é controlado pelas circunstâncias. As circunstâncias estão dizendo o que Davi deve, o que Saul deve fazer. E quando você é controlado por circunstâncias, você vai ferir a lei de Deus. Você vai quebrar a instrução de Deus. A dádiva que Deus lhe deu, você vai jogar fora. Saul era alguém que se deixava se moldar. Por isso que Paulo vai dizer, não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. Quando Saul foi pressionado, ele tomou a forma da pressão que veio sobre ele. A relação de Deus com Saul e de Saul para com Deus era superficial. Um texto que eu não vou ler, porque está lá em Samuel 9, fala bem claramente que Saul, depois de ser constituído rei, ungido, separado, depois de mais de um ano, é que Saul resolve construir o primeiro altar a Deus. Ou seja, o primeiro ato de culto de Saul vai acontecer depois que ele chegou ao reinado e está lá mais de um ano e meio como rei. Ou seja, a relação com Deus era assim, ok, você me constituiu Deus, obrigado, tchau, agora é comigo. Ele simplesmente não tinha nenhuma relação com Deus. E aí você vai vendo como é que vai se construindo a mente de alguém para se tornar um covarde perdedor. Alguém que é controlado pela circunstância. Ou pior, é alguém que está na igreja e quer fazer o culto do seu jeito. Não do jeito que o Senhor instituiu. Ele quer... Por que é que tem tanta igreja diferente, muitas vezes? Espírito de rebeldia. Porque alguém tem uma brilhante ideia, não, vou fazer o culto do meu jeito. Porque do meu jeito é que dá certo. Não, irmão, tem um jeito que Deus quer. Ele só recebe do jeito dele. Fora do jeito dele é fogo estranho. Mais adiante, vamos para 1 Samuel 14. Um outro episódio, mais complicado ainda na vida de Saul. 14 e 18. Esses textos que eu estou lendo, o contexto era qual? Os filisteus tinham progredido bastante. Eles cresceram e eles dominavam a metalurgia. Somente os filisteus poderiam fazer espadas e lanças. Os judeus não podiam fazer espada. O judeu, para afiar a foice, tinha que pagar ao filisteu. O judeu, para fazer qualquer instrumento de arado, de enxada, tinha que pagar ao filisteu. Então, o exército filisteu tinha espada e lança. E o exército dos judeus tinha o quê? Pedras. Fundas. Só quem tinha espada era Davi, ou era Saul e Jonatas, seu filho. Então, eram dois exércitos e os filisteus ainda tinham gigantes. E eles começaram a entrar em choque com os judeus. E Saul está nesse meio aí, tendo que administrar um pânico dentro, lá da sua comunidade. E vamos ler o texto de 1 Samuel 14. Saul disse a Aías. Aías era um outro profeta. Então você tinha lá Samuel e Aías, dois profetas dentro do reino ali. O reino está unificado ainda nesse período, Aías. Traze aqui a arca de Deus. Saul falou isso para o profeta. Traz a arca. Porque naquele dia ela estava com os filhos de Israel. Os filisteus devolveram a arca. Tem um episódio aqui. A arca vai fazer grande estrago lá no templo de Dagom. Enquanto Saul falava ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Ou seja, os filisteus começaram a entrar em, digamos assim, em ebulição para destruir os judeus.
E a pressão filisteia, né, estava crescendo, e ele vendo os exércitos se formar. E primeira coisa que Saul lembra é o quê? Precisamos consultar a Deus. A Bíblia diz que o inferno está cheio de boas intenções. A intenção de consultar a Deus era boa, né? Traz a arca. O urim, tumim, o efode eram instrumentos de consulta naquele Israel antigo. Paramos aonde? Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste de trazer a arca. Veja só. Traz a arca. Até um conjunto que... Não, deixa ela aí. Continuando. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram à peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Veja a mente que vai se formando em Saul. Ele é controlado por circunstância e ele é inconstante. Ele resolve consultar a Deus. Na hora que a necessidade bateu, a oportunidade bateu a porta, que os filisteus começaram a brigar entre si, ele viu a oportunidade ali de conquistar uma vitória, porque o seu filho Jonatas já tinha conquistado antes. Ele abandona Deus e resolve agir por conta própria. Um grande perigo está aqui nesse texto agora. Saul trocou o que era urgente pelo que era essencial. Era urgente em oportunidade de vitória. Enquanto os filisteus estavam lá confusos, estava na hora do exército, né, de Saul investir. Mas o essencial era consultar a Deus. Ele trocou o essencial pelo urgente. E eu vou dizer que muitos de nós fazemos sempre isso. Temos algo para resolver. Ao invés de pararmos, irmos para o nosso secreto, entrar no nosso quarto, fechar nossa porta e consultar a Deus, vamos logo, pega o celular, aciona fulano, liga para Beltrano, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. E aí, olha a oportunidade. Oportunidade só passa uma vez na vida, ainda tem isso, né? Ainda quer justificar. Se perder essa, não vai voltar outra. E aquela boa intenção de consultar a Deus fica para um segundo plano. Não, se der certo, a gente agradece. Faz tudo assim. E aí você vai construindo a mente de um covarde, a mente de um perdedor, a mente de um rejeitado lá na frente. São os perigos, são as sutilezas que o diabo vai fomentando isso. Já está dentro do coração de Saul e o diabo só está fomentando isso. O abandono, a circunstância, ele vai sendo movido pelas emoções. Ora quero, ora não quero. Decisões precipitadas. Saul era um precipitado. Tem outro texto que eu não vou ler, porque Saul faz um voto precipitado. Os exércitos estão atrás dos filisteus e eles já estão há mais de 24 horas sem comer. E os homens já estão para morrer de hipoglicemia. E Saul proíbe que os seus soldados se alimentem. E os soldados já estão para morrer de fome. E Saul diz: aquele que comer vai ser amaldiçoado. O filho Jonatas não escuta isso, vê lá um pedaço de mel, come, e daqui a pouco Saul quase que mata o próprio filho, um precipitado. Porque Jonas, quando come, a força dele volta e ele fica procurando saber quem foi que quebrou o voto. E até que dizem: não, foi teu filho. Mas aí os exércitos protegem o filho e Jonatas acaba não morrendo. Mas você vai vendo que a personalidade de Saul era de alguém precipitado, moldado pela circunstância, trocava o essencial pelo urgente. E ele vai crescendo, e é rei. Mas isso vai ter um preço, né? Com certeza. Muitas vezes, alguém está
muito precisando de um emprego. Aí surge uma oportunidade. E ele nem ora a Deus se era para aceitar ou não. Às vezes você vê aquela oportunidade bater na porta. Ou alguém quer muito casar. E aí pega o primeiro que aparece. Uma vez uma senhora diz assim, eu casei, mas eu me arrependi depois. Porque eu estava desesperada. Trocou o essencial pelo urgente. Às vezes o negócio parece muito bom, mas é golpe do inferno. Então pare, reflita, pergunte a Deus, Senhor, vou ou não vou? A gente estava para comprar uma casa para ampliar a igreja. E por mais de um ano, a gente só vai tomar decisão, orando, jejuando, enquanto Deus não trouxer direção, a gente não toma a decisão. Até que Deus está nos conduzindo nesse processo, aí já está bem adiantado, né, o negócio, mas a gente só quer fazer aquilo que o Senhor nos conduzir. Eu me lembro que eu estava fazendo essa mensagem, e aí chegam desses zaps urgentes, e eu fiquei na dúvida, atendo o zap ou termino a mensagem? O zap era urgente, mas a mensagem era essencial. Eu digo, será que eu vou pregar uma coisa e fazer outra? Não tem jeito. E no capítulo 15, veja que a gente já leu o 13, o 14, o 15, o 17, tudo em 1 Samuel. No capítulo 15, é praticamente a última etapa de Saul. Vamos ler do 13 em diante. Samuel e Saul, veio, pois, Samuel a Saul. Já existia uma ordem de Deus para que Saul destruísse os amalequitas. Os amalequitas fizeram algo que não devia com os judeus. E Deus falou para Saul, você vai destruir completamente. Às vezes é difícil falar de manhã, porque a maioria das vezes eu prego à tarde. E o que é que acontece? Saul cumpre parcialmente a ordem de Deus. Saul faz o culto, mais uma vez, ele faz o quê? O culto do seu jeito. Deus mandou, vai lá, destrua todos, animais, jovem, velho, criança, o rei, tudo. Saul mata tudo que é desprezível e poupa o rei e poupa os animais. Aqui a gente vem para o texto agora. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse, bendito seja tu do Senhor dos exércitos, executei as palavras do Senhor. É cínico. Ele é cínico, ele está dizendo que fez o que não fez. Então disse Samuel, que balido, né? Balido é som. Que balido, pois, de ovelha é este nos meus ouvidos, e o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul, de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois, para os sacrificar ao Senhor teu Deus, não é o Deus dele. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul, espera, e eu te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu Saul, fala. Prosseguiu Samuel, porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes por cabeça das tribos de Israel? Samuel está falando, lembra que você era um inexpressivo? De uma tribo inexpressiva? E aonde eu te coloquei? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse, vai e destrói totalmente esses pecadores. Totalmente, não era parcialmente. Os amalequitas e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atentaste à voz do Senhor?
mas te lançastes ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor. Então disse Samuel a Saul, pelo contrário. Então disse Saul a Samuel, pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou. E trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor designado à destruição para o fiel Senhor, teu Deus em Gilgal. Saul não assume responsabilidades pelos seus atos. É sempre o povo. Foi o povo quem fez, foi o povo que me obrigou. Esse aqui, eu vou lhe dizer, é a pior, vamos dizer assim, característica de perdedores, covardes, fracassados. Colocar a culpa nos outros. Transferir responsabilidade. Na hora em que alguém assume a responsabilidade pelos seus próprios atos, as circunstâncias deixam de ter importância. Enquanto alguém fica colocando a culpa no pai, na mãe, no avô, no tio, naquele que roubou, naquele que violentou, naquele que traiu, e vai ficar remoendo o passado, e não cumpre o que tem que ser feito diante de Deus, Deus não vai aceitar nenhum tipo de desculpa. Foi meu pai que não cuidou de mim. Foi minha mãe que me abandonou. Foi minha família que não tinha posses. Eu não tive a oportunidade de estudar. A transferência de responsabilidade é uma característica do covarde Saul. Ele era movido por circunstâncias, precipitado, controlado pela opinião dos outros. Fazia o culto do jeito dele. Ignorou as ordens de Deus. E ainda queria se justificar. Quando você vê alguém procurar muita justificativa para seus erros, saiba que ele vai ficar parado no tempo. Porque o erro dos outros a gente não pode consertar. Eu não posso mudar a vida do outro. Se eu tivesse, graças a Deus, tive um pai muito bom. Mas se eu não tivesse, e eu ficasse preso à circunstância dessa paternidade, dessa orfandade, eu não ia mudar nada. Eu só ia me tornar um murmurador, um resmungador. E Deus me transformou no que me transformou, não para ficar preso no passado. No versículo 15, é bem claro, né? O povo poupou o melhor das ovelhas. Foi o povo, não foi nem eu. Aí o versículo 21, mas o povo tomou, nunca é ele, sempre é o outro. Resultado, esse é chamado de espírito de Saul. Pastor Pedro Moura trouxe um outro espírito de Saul na renovação de votos, que é o espírito de separação. A maioria dos casamentos Saul destruiu. Esse aqui é um outro espírito de Saul presente para levar muitos a uma vida de covardia, de perda, de dores e sofrimento, sem sair do lugar. Esse espírito de Saul precisa ser arrancado. Substituído pelo Espírito de Deus. Como? Daqui a pouco a gente fala. Não durma não. Resumindo, Saul era precipitado, insensível, desobediente à palavra, fazia um culto à sua maneira, colocava a culpa sempre no outro. Resultado, Saul se transformou em um rei que Israel não tem orgulho. Se você perguntar a um judeu, qual é o rei dos judeus antigo? Davi. Saul é citado como um governante. Nunca é citado como rei hoje em Israel. Mas vamos ver um pouco agora de Davi.
Como Davi se torna Davi? Um valente. Um tampinha se transformou num valente. Golias, o texto diz que ele tinha 2,90 metros. Provavelmente a cabeça dele raspava aqui nesse teto, né? E talvez Davi deveria ter 1,60 m, a metade. Se Davi encostasse diante, imagina um MMA, Golias e Davi. Golias passava por baixo da perna de Davi. O Davi passava por baixo da perna de Golias fácil. Vamos ver. Vamos então para 1 Samuel 17, voltando aí o texto que nós já lemos. Queria relembrar algumas das decisões e falas de Davi, porque fala muito bem o que está dentro dele. A boca fala do que o coração está cheio. O coração de Davi estava cheio de algo que ele externou. Respondeu Davi a Saul. É o 17:34. Nós já lemos esse texto. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba, e o feri e o matei. Eu não sei se eu teria coragem de enfrentar um urso ou um leão. Mas Davi teve. O teu servo, 36, o teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Deus nunca vai nos colocar em uma batalha sem antes nos treinar. O treinamento de Davi foi lá no campo com leão e urso. Para ele chegar em Golias, ele primeiro sabia que ele era capaz. Eu já fiz isso. É uma escada. Nós temos uma escada de crescimento emocional, espiritual, em todas as nossas áreas, na estatura, em tudo. Ninguém começa do alto, porque se começar do alto só vai cair. 37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Começa a aparecer aí a fonte, a origem do guerreiro valente Davi. Ele sabia que não era a força dele, era o Senhor me livrou. Não era a minha capacidade de gestão, não era a minha capacidade física, não eram meus dotes, mas era o Senhor, através de mim, me levou a este embate e eu consegui vitória. O Senhor me livrou das garras do leão e das garras do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Confiança em Deus. Os guerreiros de Deus são forjados nos campos, escondidos de todo mundo. Ninguém sabia disso. Acho que nem o pai de Davi sabia disso. Será que se Davi contasse para o pai que matou o leão urso, ele ia olhar assim para o tamanho e dizer assim: esse menino deve estar fumando maconha. Esse menino está com as ideias doidas. Né? Mas Davi sabia quem é que tinha feito aquela vitória. E Davi não vacilou, porque muitos têm fé. Quando consegue uma grande vitória, né? Aí depois vem uma outra situação. Eu não sei se vai dar certo, não. Digo, meu Deus, acabou de ter uma vitória, a fé esgotou, só foi aquela fé. Não tem mais nenhuma. Usou toda. Eu queria ler alguns textos rápidos, alguns salmos, já é para encerrar mesmo. Salmo 23, todo mundo conhece, versículo 1. Quem escreveu? Davi. O Senhor, meu pastor, nada me faltará. Quando ele escreveu isso, ele tinha consciência de quem Deus era na sua vida.
E ele foi forjado nas malhadas, no deserto, no ambiente que ele não tinha ninguém olhando para ele. Não tinha ninguém aplaudindo as suas vitórias. Não tinha ninguém para reconhecer. Davi foi criado e forjado em Deus, dependendo de Deus. Então, a chave da vitória é confiar sempre em Deus. Salmo 27. Salmo 20, versículo 7. Não é 27, isso. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Davi está sendo forjado em Deus o tempo todo. Vem guerra, tem batalha, tem oposição. Eles têm coisas poderosas, mas nós temos o Todo-Poderoso. A gente não pode ser moldado por circunstância. A gente não pode basear nossa vida pelo nosso passado, pelo que fizeram conosco. A gente não pode fazer o culto do jeito que a gente quer. A gente tem que ser moldado pelo que o Senhor Deus nos colocou e nos entregou já. E para encerrar, o Salmo 119 é um salmo que fala de toda a palavra de Deus. O versículo 92 é o maior salmo, tem 170 versículos. Esse Salmo 119, 92, ele diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Você tem a opção de viver angustiado, apavorado, reclamando, colocando a culpa nos outros, ou transformar a lei, a instrução de Deus, a Bíblia, em seu prazer. A lei de Deus, ela vai lhe trazer esperança, confiança. Vai lhe desenvolver a capacidade de superar obstáculos, cair, porque Davi caiu, levantar, pedir perdão e ir adiante. A lei de Deus é o foco. Qual é a diferença entre Davi e Saul? Davi tinha intimidade com Deus. Saul era superficial. Se você tem intimidade com Deus, você está no caminho certo. Você vai buscar em Deus o seu prazer e na sua lei. Amém? Que Deus nos abençoe e nos faça refletir. Vamos louvar? Glória a Jesus. Aleluia. Nós servimos a um Deus todo-poderoso.